Então, terceirão, bom dia. Vamos dar início à aula sobre esse conflito entre palestinos e judeus, né? Vocês já viram essa questão dos judeus desde o Fundamental 2, sexto ano, né? Onde vocês viram toda essa questão deles, dos hebreus, melhor dizendo, que vão se tornar os judeus, né? Os hebreus que vão sair em peregrinação, vão para a Mesopotâmia, da Mesopotâmia, Abraão, o patriarca, vai levá-los até a terra prometida, Palestina, né? Então, vejam, ou melhor dizendo, Canaã, que fica ali naquele território, né? Canaã. Pois bem, e vocês verão, como eu comentei na aula passada, que eles foram os povos, ou são povos muito sofridos, porque quando eles chegaram, deixa eu liberar a Fernandinha aqui, quando eles, né, chegaram na Mesopotâmia, eles foram dominados, né, ou melhor dizendo, no período de Nabucodonosor, eles vão ser escravizados. E, né, que são um período, né, que eles estão lá presos na Babilônia. E aí depois eles vão fugir para o Egito. Ou melhor dizendo, primeiro eles fogem para o Egito. Por quê? Porque falta água lá em Canaã, e aí eles vão para o Egito, aonde tem o rio Nilo em abundância, mas lá no Egito eles vão ser escravizados pela questão da xenofobia. E Moisés vai libertar, abre o Mar Vermelho, né, e traz o povo de volta à Terra Prometida. E já estamos no segundo período, porque o primeiro período é do patriarca, Abraão, né? Depois do segundo período vem Sansão, que é a era dos juízes. E depois vem a era dos reis, que começa com Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão. Salomão, né, que vai se tornar o rei dos reis, vai pedir a Deus sabedoria. Pois bem, e aí vocês verão que, pô, toda vez que eles são invadidos, eles destroem o templo de Salomão, e depois, quando eles conseguem se libertar, reconstroem novamente. Mas, porém, quando, né, Ciro, o rei dos persas, dominam essa região, Ciro sofreu na pele. E ele falou que quando se tornasse rei não faria isso, o que fizeram com o povo dele. Então, quando ele vai escravizar o povo hebreu, ele vai dizer para os hebreus, ó, podem ficar aí, mas lembre que essa terra pertence à Pérsia. Aí foi menos pior. Pois bem, aí vocês viram, né, Nabucodonosor, depois aí vem os macedônios, e por final, vem os romanos. E aí os romanos que vão dar início a toda, né, a essa dispersão do povo hebreu pelo mundo, aonde é muito importante vocês notarem que, por mais que eles estejam afastados da terra prometida de Canaã, né, foi a diáspora judaica, hebraica ou judaica, em cada canto que eles estiverem, eles vão continuar, né, orando, rezando. Então, ou seja, os hebreus, as sinagogas, né, que são os templos, então eles vão continuar a própria cultura, os mesmos costumes, e vão, né? E até que então, na Europa, os reis católicos, a maioria do povo católica, vai querer também expulsar bom dia, os hebreus desse território. E aí, beleza. Aí depois eles vão começar a fazer um processo muito tempo depois, mas deixa eu falar que eu já ia pular. Nós vimos com Hitler, né, a Alemanha, eles vão querer perseguir os judeus e vão criar, né, o Holocausto, que vai para exterminar os judeus. Então, vejam só, e tudo isso é uma história muito sofrida. E eles não conseguem, até mesmo quando eles estão regressando à Terra Prometida, vai ter um conflito, né, entre os palestinos, que são os árabes, contra os judeus nesse território. E é isso que nós vamos ver. Então, compreendam, percebam
como é um povo que até hoje não conseguiu a paz de ter o seu próprio território. Beleza? Então vem comigo, vamos lá para a aula. E, como eu estava falando, né? Vamos dedicar essas 2 aulas, deixa eu admitir aqui. André Nicolas, ó, que bom, que bom. Fico feliz quando a galera chega forte. Agora é legal chegar forte na participação também. Então vejam, temos aqui de um lado a Palestina, né? Professor, como é que eu não vou errar isso? Aqui eu tenho uma estrela, tá vendo? Então aqui é do povo de Israel, beleza? Dos hebreus. E aqui a Palestina são os árabes. Então vamos entender esse conflito que dura até nos dias atuais. A gente tem que compreender isso. Eu sei que a maioria já viu uma parte comigo, mas vamos reforçar esse assunto aqui agora para não termos dúvidas, né? Então vejam, a Declaração de Balfour, 1917. Essa declaração que vai originar tudo, ela que vai ser a sementinha, né? Por quê, professor? Porque nós vimos que o secretário de Política Internacional britânica, ou inglês, chamado Arthur James Balfour, ele que vai trazer isso. Aí você fica assim, né? Nessa manhã de quarta-feira, exatamente, 8 e pouca da manhã, e aí a maioria da galera fica, tá bom, e aí, o que quer dizer? Então presta atenção, vem comigo, segundão, vamos lá. Vamos entender por que originou. Porque após. Então vejam, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem melhor. 1917, o mundo estava acontecendo um grande conflito. Que conflito foi esse? A Primeira Guerra Mundial. E está passando na Sky, se vocês puderem assistir. Eu fiquei amarradão no filme. Alguns amigos assistiram, não gostaram tanto, mas eu gostei bastante, porque é um filme que não tem cortes, é assim, o filme é movimento o tempo todo e a história é bem bacana, é bem bacana. Quem gosta de história de Primeira Guerra Mundial vai se amarrar, vai falar muito bem aquilo que nós vimos sobre a Grande Guerra, a Guerra das Trincheiras. Meu irmão, sinistro. Então, aí, uma boa dica para você que está de bobeira, né? Que você vai estar agora nesse recesso, faz aquela pipoca, né? Bota a bebida preferida, o suco, o refri, ou compra um açaí, capricha na coisa e assiste, que eu achei bem legal. Então, de 1914 a 1918, a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. Grande parte dos judeus que viviam na Europa vão regressar para o Estado de Israel. Por quê, professor? Tratado ou o Acordo de Balfour, declaração elaborada, né, por Balfour, esse ministro com a comunidade judaica da Inglaterra. Então vai ter esse acordo, porque eles tinham uma certa simpatia, né, com esse povo. Foi o primeiro passo a dar para o sionismo. Então, o sionismo é o regresso, galera. É a volta, certo? Do povo judeu para a terra prometida. Lembrando, outra coisa importante que eu não falei para vocês, é importante. Quando Salomão, o rei dos reis, morreu, as 12 tribos, né, as 12 tribos vão se dividir em 2. Vão ficar no território de Judá e 10 no território de Israel. E o que vai divergir, diferenciar, é que uma achava que deveria ser parente de Salomão, o sucessor, o outro achava que não deveria ser parente de Salomão. Então vai divergir, vai diferenciar isso e o povo vai estar dividido, né? Vamos lá. Aqui o sionismo é o povo, né, judeu voltando para o seu território, para a terra prometida. Aí eu pergunto, será que a terra prometida está lá esperando? Acredito que não, né? Então vejam só, é isso que é o sionismo. Pode cair? Pode. Diáspora e sionismo são as palavras que mais caem, então fica ligado. Hoje essa declaração faz 103 anos da declaração de Balfour.
Então, vejam, vocês vão entender por que ela é a sementinha. Porque, através disso, os judeus que estavam na Inglaterra, né, eles vão poder regressar e vai trazer todo, né, o povo judeu novamente para a Terra Prometida. Ah, professor, todos vão regressar? Não, nem todos. Beleza? Porque se você for para São Paulo, tem pessoas do povo judeu vivendo em São Paulo e em vários cantos do mundo. Então vamos lá. Império Britânico versus o Império Alemão. Isso foi a Grande Guerra, né? Nós vimos que a Inglaterra estava travando um conflito com a Alemanha, né? Ou melhor dizendo, os prussianos. E tinha um outro império importante que vocês falaram para mim, né, na última aula, que foi aquele império, como era o nome? Era o nome de 2 reinos. Alguém lembra? Império Austro-Húngaro. Então, vejam, não podemos esquecer. Por quê, professor? Porque a partir do momento que o Império Austro-Húngaro é derrotado, né, e entra, entre aspas, ou seja, vai ser colocado no seu lugar quem, aqui é a bandeira do Império Austro-Húngaro, né, mas quem vai entrar no lugar do Império, ou seja, por ser derrotado, vão ser eles, os turcos otomanos, ou seja, os árabes otomanos. Ou seja, sim, os turcos otomanos, eles vão dominar essa área. Né? Na antiguidade, eles vão dominar Constantinopla, as muralhas, que diziam que essas muralhas ninguém consegue ultrapassar, que na realidade eram 3 muralhas. Pois bem, esse lugar entrou no Império, deu lugar, né? Ou seja, já como os austro-húngaros foram derrotados, quem entra no lugar é o Império Turco-Otomano. E a Inglaterra ela vai falar o seguinte, aqui olha o mapinha de todo o Império Turco-Otomano, né? Nesse período. Então vejam, então o que é que eu consigo compreender aqui agora? Que esse território que hoje é uma zona conflitante, que está a faixa de Gaza, né, e a Cisjordânia, estava na mão dos otomanos. Então, meu aluno tem que compreender. Então, os árabes estavam vivendo ali. Então, quando os judeus vão regressar com a simonia, vai ter um conflito, certo? Vai ter um conflito muito grande. E esse conflito perdura até hoje nesse território. Pois bem, então vamos lá. Eu também fiquei espantado ao quando, né, vi tudo isso para vocês. Então vejam só, extra, extra, extra. Saiu nas notícias porque a Inglaterra, né, afirma que assim que vencer o Império Otomano, né, os árabes, irá dar um lar para os judeus. Sim, um lar. Ou seja, eles vão poder regressar para a Terra Prometida. Veja aqui, nós temos, né, aqui um judeu, a caricatura de um judeu. Nós, judeus, somos um povo sem pátria. Ou seja, é um povo que, através que nós vimos da diáspora, eles tiveram que deixar a terra que está na Bíblia, a terra prometida. Então, vejam, então eles não têm um território, eles não formaram uma pátria, certo? Então, eles estão longe disso. E até hoje existe esse conflito. Então, vejam, a própria história, como eu falei no início da aula, para o povo judeu, ela é muito conflitante, porque até nos dias atuais eles não tiveram essa paz, essa tranquilidade de viver num território, sempre estão em constante guerra, né? Então vejam, uma nação sem Estado. Então o Estado de Israel ainda, até nos dias atuais, ele está em conflito entre palestinos e judeus. Então, como vocês viram, eu falei no início da aula, a história nos relata muito bem isso. Como o povo judeu, né, ou os hebreus na antiguidade, os judeus na atualidade, eles sofreram muito desde a antiguidade. Beleza? Então, aqui o território, vejam, Israel, né, o território de Israel, há um conflito entre palestinos, árabes e judeus, que voltaram justamente com a Declaração de Balfour, onde a Inglaterra, né, vai querer colocar o povo
judeu aqui, mas não vai ser tão fácil assim. Beleza, galera? Alguma dúvida? Ok. Beleza, vamos lá. Então, lá, mandato britânico, 1920 a 1948. Então, vejam, olha lá, 1920 a 1948. Gente, datas hoje, todas as provas de história dão as datas e nomes, porque a gente não é necessário você decorar datas, e sim você ter uma ideia. Primeira Guerra, né? Ou seja, Guerra Fria, você ter mais ou menos na mente em que período aconteceu e mais ou menos em que período ela terminou. Então, vejam, 1917 foi a Declaração de Balfour. Então, vejam, 1920, o mandato, judeus enviados para Israel. Então, saiu, virou lei. Então, vejam só, domínio dessa região é inglesa. Então, a Inglaterra ela vai querer colocar os judeus ali nesse território. Mas isso vai gerar um grande conflito, né? Vocês verão comigo a partir de agora. E aí, vejam só. Então, olha lá. Quem estava no território? Enquanto os judeus fizeram a diáspora? Foram os árabes, ou melhor dizendo, quem? Os palestinos viviam nessa região. Então, quando os judeus, né, eles vêm fazendo a simonia, vai rolar um conflito entre judeus e palestinos. Então, vamos lá, analise comigo. Jerusalém. Jerusalém, como nós vimos, né, ela é uma terra sagrada, tanto para os cristãos, quanto para os judeus, quanto para os muçulmanos. Ela tem um valor histórico, um valor sagrado importante para ambas religiões. Então, é uma zona conflitante. Nós vimos que lá nas Cruzadas, né, a Europa estava passando, o Papa Urbano II falou para os cristãos: olha, toda essa maré de azar que a Europa está passando, falta de terra, falta de alimento, é pela questão da terra prometida estar na mão dos muçulmanos. Vamos lá tomar a terra novamente. Aí sim Deus vai estar feliz conosco. Pois bem, vocês viram que isso daqui foi uma articulação da igreja. Para o quê? Se eu mando pessoas para a guerra, deixa eu ver, estão querendo falar comigo, para o conflito, o que vai acontecer? Se eu mando as pessoas para o conflito, é nesse conflito que vai acontecer, né, mortes. E dessa forma, vai diminuir a população. Se diminuir a população, né, vou ter mais terras, vou ter moradias. Então, gente, uma coisa é importante para que vocês compreendam que as cruzadas, ela foi uma estratégia da Igreja Católica para diminuir a população da Europa. Porque, como vocês viram, estava tendo uma superpopulação, não estava tendo alimento e nem terra para todo mundo. Então, vejam, foi um videogame de verdade, né? Por que você está dizendo isso, professor? Nós vimos que tiveram várias cruzadas. Tiveram cruzadas das crianças. Imagine uma criança segurando uma espada, um escudo. A história nos relata, melhor dizendo, que quando a embarcação das cruzadas das crianças chegaram no Oriente, todas foram escravizadas. Não teve condições de lutar, e tanto que é, se vocês analisarem, o armamento cristão ele é mais pesado. Porém, a questão dos árabes, dos muçulmanos, por terem um armamento menos pesado, a agilidade, a velocidade de ataque é muito maior. Beleza? Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque não está competindo no nosso tema, mas vocês viram que tiveram várias cruzadas, mas quem ficou com a Terra Prometida, no final, foi quem? Foram os cristãos ou os muçulmanos? E aí, Terceirão, o que é que vocês têm a me dizer?
Quem é que Eu está? acho que a Terra não ficou com ninguém agora. Ah, Agora a não? Terra está dividida. Tá, se você for para... Se for ficar, ficou com o muçulmano por causa da igreja. Que Ah, eles muito colocaram lá, bem, o muito Dum. bem. Então, Mas, vejam, tipo, me diga uma coisa. Na questão histórica, ela tem um fator importante. Imagine só, todo mundo que vai visitar Jerusalém, porque Jesus andou por ali, tem toda aquela história, né? É uma cidade sagrada para os cristãos. A questão também, né, para os muçulmanos, para os judeus, né? Então vejam só, questão de Salomão. Então, gente, todos os fiéis, quando vão visitar uma cidade sagrada, eles compram lembrancinhas, eles pagam dízimo, a fé remove montanhas. Então, eles deixam, isso gera um grande valor econômico, fora o valor, né, histórico. Vocês estão me compreendendo? Então, é uma cidade que traz muita força econômica. Se tiver nas mãos dos judeus, ou dos muçulmanos, ou dos cristãos, mas na atualidade está na mão dos muçulmanos. Pois bem, então veja, como eu falei, ela é uma cidade sagrada para ambas religiões, e os palestinos, a Inglaterra vai querer dividir esse território entre palestinos e judeus, e isso não vai dar boa coisa. Palestinos, igual povos árabes da religião islâmica ou muçulmana. Beleza? Então, gente, se você quiser saber mais sobre essa história, sobre a capital, por que eu vou dizer isso para vocês? Porque para os judeus, a capital é Tel Aviv. Mas para os palestinos, a capital é Jerusalém. Mas espera aí, professor, Jerusalém não tem importância para os judeus? Tem. Tem como cidade sagrada, mas não tem como capital. Então, capital para os judeus é Tel Aviv. Para os palestinos é Jerusalém. Ambos os povos, tanto judeus como palestinos, se vocês notarem, são povos que não têm o quê? Um território, porque eles estão em conflitos. Os judeus estão regressando, mas estão em conflito com os palestinos. E os palestinos estão em conflito porque não aceitam essa divisão. Beleza? Se você quiser saber Então, para mais, cada um, o conceito de capital é diferente, né? Para um é exatamente, financeiro, para outro é religioso. exatamente. Então preste atenção aqui, ó. Se você quiser saber mais, eu vou disponibilizar esse slide. Você clicando, ele vai abrir a aba na internet, como está rodando aqui, e aonde você está aqui, ó, guia do estudante, né? Abriu, tal. Ela vai estar aberta e aí você vai saber alguns detalhes, mas o principal é esse. Para os judeus, a capital, né, do Estado de Israel é Tel Aviv. Tel Aviv. E já para os palestinos é Jerusalém. Então, como vocês viram lá, né, ambos os povos não têm territórios. Oxê, o que aconteceu? Bugou? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou sim, não? Ah, então beleza. sim. Então vamos lá. Vamos dar sequência. 1947, a Conferência da ONU. Ou seja, a ONU, novamente, a Organização das Nações Unidas, né, juntamente vai fazer toda essa questão, né, de verbalizar isso. Formação do Estado de Israel. Calma. Vamos começar toda essa questão. Então, vejam só, é importante destacar que os palestinos não aceitaram essa divisão. Gente, é a mesma coisa do que você está, né, morando na sua casa, chega uma pessoa e fala assim para você, ó, a partir de hoje nós iremos dividir. Ou seja, historicamente é correto, como se diz, se você estivesse morando em Olivença, mas você comprou, ou de repente seus pais, os parentes compraram um terreno que faz parte de um corredor indígena, ou um corredor que pertence à comunidade quilombola. E aí chega um índio, se for indígena, falou, a partir de hoje você vai ter que
ceder uma parte aqui, porque aqui essa terra me pertence. Ele vai estar vivendo ali com você no mesmo território. Historicamente, é correto. Porém, né, é muito difícil essa história. Mas por isso que cabe a nós, quando formos, vocês, futuros pais, futuras mães, saber, me diga uma coisa, buscar saber a história daquele terreno, se está dentro, né, de um corredor quilombola ou um corredor indígena, porque senão, por mais que esteja barato, você está comprando gato por lebre e você vai se dar mal. Beleza? Porque pela legislação pertence à comunidade e você vai perder o terreno. Pois bem, as melhores terras, com essa divisão da ONU, ficaram para Israel, para os judeus. E as piores terras improdutivas vão ficar para os palestinos. Lógico que isso vai gerar o quê? O conflito. Vai acirrar esse conflito. Ou seja, as pessoas, ambas, tanto os judeus, né? Os judeus vão estar mais confortáveis, mas os palestinos não vão aceitar isso, não vão aceitar isso, e vai acontecer esse conflito, que até hoje acontece nesse território. Palestinos começam a se refugiar para os países vizinhos. Por que países vizinhos? Porque eles são muçulmanos e eles vão ajudar os muçulmanos. E aí começam toda essa questão de vamos fazer atentados para amedrontar, temos 10 minutos, para amedrontar, né, o povo judeu. E aí começa esse conflito entre os judeus e os palestinos nesse território. Povos beligerantes. Nós vimos na aula. Me diga uma coisa, o que eram mesmo os povos beligerantes? Como, professor? Povos beligerantes. São que usam da força bélica, né? Ou seja, que estão em Normalmente estão em constante constante guerra, né? conflito. Constante conflito. Muito bem, João Vitor. Então, há povos que estão ou permanecem em luta, em conflito, em guerra. Então, vemos que nessa região aqui, nesse período, vai estar com... Não vai ter... É engraçado a gente perceber isso. Eles, né, tanto a Inglaterra, né, quanto os Estados Unidos, tudo bem, vamos colocar o Estado de Israel, mas ninguém que tentou legalizar essa questão de uma maneira coerente, porque imagine, se eu chego e falo, olha, terceirão, vocês vão ficar com as terras improdutivas e o primeiro e o segundo ano vão ficar com as terras produtivas. Vocês vão aceitar isso calados? Nunca. Nunca. Não é isso? Então, galera, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um timer aqui agora, vou dar um tempinho para vocês beberem água, comerem uma coisa e retomamos na segunda aula. Fechou? Ok. Então, beleza. Beleza. Volto já já. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.